Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a relação entre Babilônia e Roma. Babilônia é mencionada ali no livro do Apocalipse e a maioria dos autores, eu citei o texto do Raymond Brown e também nesse texto aqui do Nelson Craigbill, Culto, Comércio Imperiais no Apocalipse de João, vou fazer depois vídeos sobre esse livro. Ele fala que, de fato, a Babilônia citada ali no Apocalipse é Roma. O Scania, ele pergunta então, então lista aí onde que isso aparece, onde que você tem que a Babilônia é Roma, né? No livro dos Comentários do Apocalipse, do Osborne, as referências são todas aqui né, na legenda aqui do vídeo, nos comentários do vídeo, né? Ele se refere ali a 1 Pedro 5,13, né, que é uma carta que é escrita de Roma, né? Não consta que Pedro tenha feito qualquer missão na Babilônia, nem uma igreja primitiva cristã na Babilônia, não há essa evidência. Então, essa Babilônia ali, ela é referência a Roma. E tem também o segundo Apocalipse de Baruque, Oráculos Sibilinos, o livro quinto, e o 2 Esdras, ou 4 Esdras, né? Então, essas referências estariam citando, segundo o Osborne, seriam referências que trariam essa referência de que Babilônia é usada com símbolo de Roma. Bom, eu vou deixar todas as referências aqui, os links de como conseguir esses textos, né? E no final, uma pesquisa que eu fiz na patrística. Então, primeira referência, Oráculos Sibilinos, livro 5º, parágrafo 215. Aparece assim: o vasto abismo e a própria Babilônia e a terra da Itália, porque da qual pereceram muitos homens santos e fiéis entre os hebreus, tá? Então, essa referência à Babilônia com homens santos e fiéis que pereceram, referência a mártires, né? O oráculo severino se refere à terra da Itália. Então, há uma sugestão aí de que isso aí seja, na verdade, Roma, né? Tem uma outra passagem também do oráculo sibilino, que ainda no livro 5, parágrafo 158, e diz assim: uma grande estrela virá do céu na direção do magnífico mar, e queimará as profundezas dele e a própria Babilônia. Bom, essa combinação de mar com Babilônia também aparece no Apocalipse, capítulo 17 e no 18. Tá? A imagem, ela pode ter essa ideia de grande estrela vinda do céu na direção do magnífico mar. Alguns autores consideram que isso pode ser uma referência ao Vesúvio, uma grande bola de fogo que sai do céu em direção ao mar, que explodiu ali por volta de 79 depois de Cristo. Então, e destruiu a cidade de Pompeia e Herculano. O oráculo sibilinos, né, eles são uma coleção de declarações atribuídas a sibilas, as profetisas pagãs. 14 livros e 8 fragmentos de oráculos sibilinos sobreviveram em uma edição do século VI, século VII. Tá? Esses oráculos sibilinos, eles são usados ali entre os primeiros cristãos, os pais da igreja, se referem a esses textos, né? Desde Teófilo, bispo de Antioquia, isso em 180, Clemente de Alexandria, por volta de 200, Lactâncio, por volta de 305, e o Santo Agostinho. Todos eles se referem a esses textos dos oráculos sibilinos. Então, são composições que circularam ali no ambiente judaico e cristão e que faz essa referência ao Apocalipse, né? Inclusive algumas referências, por exemplo, Justino Mártir faz referência ao texto e de um fragmento que a gente não tem no texto atual. Bom, então ficamos aí com Oráculos Sibilinos, livro 5, fala de Babilônia, compara com a terra da Itália e os mártires cristãos. Então,
parece que havia um certo fundamento em dizer que ali Babilônia tem a ver com Roma. Tá? O Apocalipse de Baruch, né, ele é um pseudoepígrafo judaico de tema apocalíptico, que é escrito ali no final do século I, início do século II, já depois da destruição do Templo de 70, e chegou a ser, inclusive, fazer parte da Peshitta, algumas edições, e do cânon bíblico da tradição ortodoxa síria. Ali, realmente, no Baruch, né, nesse 2 Baruch, o texto do Osborne, ele cita o capítulo 11.1, 67.7 e 79.1. Só que eu olhei essas passagens, nenhuma delas claramente identifica a Babilônia com Roma. Inclusive a passagem 79.1, ela se refere a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Poxa, Nabucodonosor, rei da Babilônia? Então essa Babilônia não é Roma, né? E, no entanto, ele listou esse capítulo 79.1. Quer dizer, esse Baruch não. Assim, se alguém tiver algum comentário a fazer, né? Como é que seria essa relação? Eu não consegui enxergar essa relação de Babilônia com Roma aqui em Baruch, tá? No Oráculo Sibilino, sim. E tem também o 4 Esdras, que é citado, né? 4 Esdras, capítulo 3.2. O 4 Esdras é um texto também com uma literatura apocalíptica que ele é conhecido como Apocalipse Judaico de Esdras, né? Então, ali no capítulo 3.2, 3.1 vai falar assim: no 30º ano após a destruição de nossa cidade, eu, Salatiel, também chamado de Esdras, estava na Babilônia. Fiquei perturbado quando estava deitado na cama e meus pensamentos brotaram em meu coração. Vi a desolação de Sião e a riqueza dos que viviam na Babilônia. Ele está se referindo a Jerusalém ou está se referindo a Roma? Não está claro, né? Parece que está se referindo a Babilônia. Então, aqui também, em 4 Esdras, eu não estou convencido que é Roma, não. Bom, na patrística, Tertuliano contra resposta aos judeus. Capítulo 9, livro 7, capítulo 9. Assim, novamente, Babilônia em nosso próprio João é uma figura da cidade de Roma, igualmente grande e orgulhosa do seu domínio e triunfante sobre os santos. Então, está se referindo ao texto de João, do Apocalipse. Então, a Babilônia lá de João do Apocalipse é a figura da cidade de Roma. Tertuliano diz isso claramente. Tertuliano contra Marcião, livro 3, capítulo 13. Da mesma forma, o Egito às vezes é entendido no seu sentido como sendo o mundo inteiro, como sendo marcado pela superstição e uma maldição. Por um uso semelhante, Babilônia, também em nosso São João, é uma figura da cidade de Roma, como sendo a Babilônia grande e orgulhosa da realeza de poder guerreando contra os santos de Deus. Então, Tertuliano parece claramente identificar ali Babilônia com Roma. Tem um outro texto ali do Tertuliano, Scorpiace, capítulo 12, fala assim: quando a grande Babilônia também é representada como embriagada com o sangue dos santos, sem dúvida, os suprimentos necessários para sua embriaguez são fornecidos pelos corpos de martírios. E o sofrimento que o medo dos martírios acarretará é mostrado dessa maneira, pois entre todos os náufragos, ou melhor, tendo precedência sobre todos eles, estão os medrosos. Então ele fala dos martírios da Babilônia, parece que está se referindo a Roma. De qualquer maneira, nos outros textos, o Tertuliano é mais direto. Então aqui temos uma referência direta entre Babilônia e Roma. Hipólito, Tratado sobre o Cristo e o Anticristo, capítulo 2.36, ele diz assim: pois ele vê, quando está na ilha de Patmos, uma revelação de terríveis mistérios, que ele narra livremente e dá a conhecer aos outros,
Diga-me, bem-aventurado João, apóstolo e discípulo do Senhor, o que você viu e ouviu sobre Babilônia? Levanta-se e fale, pois para isso te enviou também para o banimento. Pois isso também te enviou para o banimento. Então, quem enviou João para o banimento? Foi Babilônia? Não, foi Roma. Então, essa Babilônia aí é Roma. Isso em Hipólito, Tratado sobre o Cristo e o Anticristo. Victorinos, comentário sobre o Apocalipse de João. Aí no capítulo 7, no comentário ao capítulo 7, ele diz assim: nem devemos procurar a ordem no Apocalipse, mas devemos seguir o significado das coisas que são profetizadas. Portanto, nas trombetas e nos frascos é significado a desolação das pragas que são enviadas sobre a terra, ou a loucura do próprio anticristo, ou o extermínio dos povos, ou a diversidade das pragas, ou a esperança do reino dos santos, ou a ruína dos estados, ou a grande derrubada da Babilônia, isto é, do Estado romano. Então, grande derrubada da Babilônia, isto é, do Estado romano. Victorinos, comentário Apocalipse de João. Orígenes, em comentários a Mateus, ele vai dizer assim: a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos incontroversos da Igreja de Deus, debaixo do céu, aprendi por tradição que o evangelho de Mateus, que foi uma vez um publicano e depois um apóstolo de Cristo, foi escrito primeiro. E ele o compôs na língua hebraica e o publicou para os convertidos do judaísmo. O segundo escrito foi de Marcos, que escreveu de acordo com a instrução de Pedro, que na sua epístola geral, que o reconheceu como filho, dizendo: a igreja que é na Babilônia, eleito juntamente convosco, vos saúda. E Marcos também, meu filho. E terceiro, o Evangelho de Lucas, por último, o de João. Então aqui ele está se referindo à carta de 1 Pedro 5,13, né? Onde ele reproduz textualmente que a igreja que é na Babilônia, eleito juntamente convosco, vos saúda. Bom, ele está reproduzindo aqui a carta de Pedro, né? E Pedro, possivelmente, ele está escrevendo de Roma, né? Então poderíamos usar essa passagem para dizer que Orígenes está associando Babilônia a Roma. Bom, temos aqui então a associação mais clara de Victorinos, de Hipólito e de Tertuliano, que fazem claramente essa associação. Temos também os oráculos sibilinos. Então essas são as referências aí que mais claramente, né, associam Babilônia com Roma, porque tem muito paralelo, né? Porque você pega Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou Jerusalém para o exílio, né? E Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo também. Então tem um paralelo entre Roma e Babilônia. Não tem paralelo entre Vespasiano e Ciro, né? Costumam fazer essa associação, mas um é o oposto do outro, né? Ciro não foi o que destruiu o templo. Ciro foi o que libertou os judeus, né? Que libertou os judeus, permitiu que eles voltassem para Jerusalém. Acabou com o exílio, Ciro. Então ele foi comparado ao Messias, ao ungido, por ter liberta o povo, né? Agora, Vespasiano não. Vespasiano não libertou o povo judeu. Vespasiano foi o que destruiu o Tito, né? Filho dele, foi o que destruiu o templo. Então, o Vespasiano é a antítese do Ciro. Quer dizer que o Vespasiano é o Messias, assim como o Ciro é o Messias. Não, peraí, aí está confundindo as coisas, né? Assim, o Vespasiano é o Tito, Vespasiano, eles são o contrário do Ciro, eles acabaram com o povo judeu, né? Eles derrotaram ele, né? Então não existe esse paralelo com os dois são messias, não tem esse paralelo, né? Então essa é a perspectiva aí de Roma e de Babilônia nos textos tanto dos primeiros cristãos quanto dos escritos judaicos. Muito obrigado, então.